Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão ingressando aqui no nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre a utilização de equipamento handheld na área de cardiopulmonar e vamos também fazer um lançamento do nosso novo produto, que é o VScan Extended. Aqui conosco, palestrando, nosso speaker é o Dr. Marcelo Hartel. Ele é médico cardiologista, especialista em imagem cardiovascular do Instituto de Cardiologia da Prevencor, no Hospital Mãe de Deus, e professor da pós-graduação e pesquisador em imagem cardiovascular. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Renata. Eu gostaria de agradecer o convite para falar de um assunto que realmente me fascina. Desde que eu comecei a fazer minha formação e especialização em cardiologia, eu tive um dos primeiros contatos com o ultrassom point of care, né? Aqui em Porto Alegre, a gente teve um núcleo que foi um dos primeiros núcleos do Brasil a incorporar essa tecnologia e começar a disseminação. Então, realmente é um assunto que me fascina e vou tentar, nesses minutos, passar um pouquinho da importância do método e por que nós devemos começar a incorporar ele na nossa prática clínica, não só nos pacientes críticos, mas nos pacientes ambulatoriais e internados como um todo. Doutor Bom, Marcelo, só um sim, minutinho, eu queria dar um aviso para os nossos claro. participantes. Pessoal, todos que estão participando, por favor, coloquem suas dúvidas e questões aí no Q&A, que está aí embaixo, e não no chat, para que a gente consiga responder qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês queiram fazer com relação à palestra que vai ser dada hoje, ou com relação ao equipamento, ok? No Q&A. E também gostaria de pedir para vocês ficarem até o fim, porque nós vamos fazer uma promoção especial de venda de lançamento desse produto no e-commerce da GE, para todas as pessoas que quiserem adquirir o equipamento, mas com um valor especial, condições especiais, para quem estiver participando deste webinar. Pode continuar, doutor Marcelo, muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Renata. Avisos bastante importantes. Bom, então, a medicina que nós praticamos hoje, que nós aprendemos na faculdade, ela é muito baseada no que foi descrito já há muito tempo por Aristóteles, no qual nós buscávamos identificar sinais do organismo e casar com os sintomas relatados pelos pacientes para fazer os diagnósticos. Só que muitos desses sinais eram apenas da avaliação da pele, avaliação externas e algumas alterações que podíamos identificar. O grande avanço na semiologia da medicina se deu somente em 1819, quando Laennec inventou o estetoscópio. E assim começamos a poder obter sinais das funções cardiopulmonar a partir da ausculta. E se nós formos traçar uma linha do tempo desde a descoberta do estetoscópio por Laennec até os dias atuais, nós vamos ver que a gente teve apenas aprimoramento da ferramenta. E nós não tivemos, de fato, o surgimento de algo disruptivo, algo que pudesse realmente mudar a nossa prática médica. E, consequente a isso, nós que trabalhamos com pacientes agudos na linha de frente, e frequentemente nos deparamos na emergência com um paciente que chega com uma queixa de dispneia aguda, de falta de ar. É, de longe, a queixa mais comum na emergência. E o paciente típico é aquele homem de 58 anos de idade, tabagista, que tem história de pressão alta, TPLC, enfisema, já teve infarto, não toma as medicações propriamente ditas. E muitas vezes ele se apresenta com uma tosse produtiva e edema dos membros inferiores. Frente a isso, nós formulamos inúmeras hipóteses e lançamos mãos de alguns exames para tentar esclarecer esse caminho diagnóstico.
Um dos principais exames que utilizamos é o raio-x, mas que nesses pacientes muitas vezes não ajuda muito. Neste caso, esse raio-x mostra um tórax alargado, bem típico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós não conseguimos ver as tramas vasculares do pulmão para saber se tem aumento de líquido extravascular ou não. Vemos um aumento de área cardíaca, mas não podemos concluir o que é de fato a causa. E o eletrocardiograma tampouco nos ajuda a dizer se é de origem cardiogênica ou não essa falta de ar. Então nós costumamos ficar com alguns diagnósticos diferenciais, como pneumonia, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca agudizada, DPOC ou efizema e um pneumotórax. E eu lembro que cada uma dessas hipóteses ela tem um tratamento completamente diferente. E às vezes o atraso na identificação pode custar a vida do paciente. E imagina, se nós trabalhando numa emergência cheia de recursos temos essas dúvidas, imagina os médicos que foram fazer trabalho voluntário em áreas remotas para tentar ajudar pessoas carentes e muitas vezes dispõem apenas do estetoscópio como ferramenta para fazer o diagnóstico. E não é de hoje que surgiu a ideia e a necessidade de ter um dispositivo portátil como o ultrassom para auxiliar o diagnóstico. Já na década de 80 tinha sido relatado um primeiro device que seria um cardioscópio ultrassom, né, com a tentativa de miniaturizar o ultrassom e trazer ele para a prática clínica. E olhem que interessante aqui, desde dessas primeiras descrições do uso da ferramenta, nós vemos que as necessidades são as mesmas que nós temos hoje para diagnóstico e os pontos em que o ultrassom portátil está nos ajudando. Então, tomada de decisões rápidas na emergência ou na unidade de terapia intensiva para diferenciar tamponamento de cardiomegalia num paciente com área cardíaca alargada, né? Ver e ajudar a fazer procedimentos como pericardiocentese, toracocentese, avaliar sopros cardíacos para ver se tem ou não alguma doença estrutural, né? E, obviamente, no paciente ambulatorial, né, aqui eles colocam como substituto da fluoroscopia, mas a gente poderia dizer como um substituto até mesmo do raio-x de tórax. E seguindo naquela linha de tempo, nós vemos que a partir dos anos 2000 começou a mudar esse contexto. E o avanço da tecnologia permitiu a miniaturização dos aparelhos. E começaram a surgir os primeiros aparelhos de bolso. Então, em 2009, nós tivemos a primeira versão do VScan, que começou a ser aplicada na prática clínica. E as primeiras ondas de adopters ao ultrassom portátil foram justamente os cardiologistas e aqueles médicos da emergência e da UTI. E aos poucos isso foi se propagando para uso em áreas remotas, né? E hoje nós estamos num divisor de águas, onde o ultrassom portátil está verdadeiramente popularizando e sendo incorporado por todos os médicos das diferentes especialidades. Então, nós estamos indo realmente para o uso em larga escala dessa ferramenta. E quando nós começamos a observar o que está acontecendo à nossa volta, então nós vemos diversos relatos em jornais, nos artigos, sobre o uso de ultrassom portátil em áreas remotas, como a área subsaariana, que é uma área extremamente pobre, e o papel diferencial que ele está em salvar vidas, auxiliando no tratamento médico. Nós nos deparamos no Everest, alpinistas eles desenvolvem edema pulmonar pela altitude. Então, se nós formos no acampamento base, nós vamos encontrar um aparelho de ultrassom, onde fazem ultrassom pulmonar para verificar se o alpinista está com edema pulmonar ou não, e aí determinar se ele vai ficar mais um período de aclimatação antes de subir ao cume da montanha. No espaço, já existem protocolos de uso de ultrassom como método diagnóstico para emergências que podem vir a surgir com os astronautas e não somente o uso de pesquisa, né? Lembrando que a única
ferramenta, o método diagnóstico que pode ir para o espaço. E, é claro, no atendimento pré-hospitalar de pacientes traumatizados dentro da ambulância, a gente tem o uso do ultrassom hoje para fazer alguns protocolos de avaliação da origem da hemorragia e da instabilidade hemodinâmica do paciente. E depois de todo esse ciclo em áreas extremas, nós vemos que o ultrassom portátil está chegando dentro da nossa prática no hospital, né? E propiciando que nós façamos avaliações diferentes em diferentes tipos de paciente, sejam avaliações vasculares, cardíacas, abdominais, avaliando gestante no ambulatório ou na consulta da emergência obstétrica. E com base nisso surgiu o que nós chamamos hoje, que é o ultrassom focado, ou em inglês, o ultrassom point of care, que é a aplicação, então, deste método em situações clínicas concretas. Então, quase como um sniper, a gente tem que ter um alvo, uma pergunta, e nós vamos utilizar a ultrassom para responder essa pergunta e nos guiar na terapêutica. Então, isso que diferencia de um exame ultrassonográfico convencional, onde a gente faz toda uma avaliação anatômica e funcional dos órgãos e uma descrição minuciosa. Aqui, no Point of Care, nós temos uma pergunta, por exemplo, essa falta de ar é de origem cardíaca ou não? Né? E com o uso do ultrassom nós vamos responder e guiar se nós vamos dar diurético para esse paciente ou antibiótico para tratar uma eventual pneumonia. E quais são as vantagens do ultrassom? Ele é amplamente disponível e está ficando cada vez mais disponível com a portabilidade dele e a miniaturização. Ele é barato, né? Podem até alegar os administradores dos hospitais, às vezes, que o custo inicial do ultrassom é maior do que outros métodos diagnósticos, sim, mas ele não tem custo para ser utilizado de forma seriada, né? E sem falar nisso, ele é de fácil aprendizado, então o custo para desenvolver as habilidades na equipe médica é muito pequeno comparado com as vantagens que ele traz. Ele é um método reprodutível, rápido, que pode ser aplicado à beira do leito, né, ou em qualquer outro ambiente, isento de riscos, não tem radiação. Ele é confiável porque ele dá uma visão anatômica e funcional. E com base nisso, a gente pode ver que o ultrassom hoje, point of care, ele é utilizado em paradas cardíacas, em trauma, em instabilidades hemodinâmicas sem origem de trauma, em falta de ar, dispneia aguda e dor torácica, né? E a gente pode fazer uma avaliação de praticamente todos os órgãos, olhos, vasos sanguíneos, tórax, pulmão, coração, abdômen, tecidos músculos esqueléticos, útero e feto. Então, é uma ferramenta extremamente versátil. E quando nós comparamos, então, os estetoscópios analógicos, convencionais, o digital e o equipamento de ultrassom portátil, nós vamos ver o quê? Que a acurácia de interpretação do resultado, por cardiologistas, no caso, para instabilidade hemodinâmica e dispneia aguda, ela é maior que 95%, em comparação a menos de 50% pelo estetoscópio convencional, né? E quando a gente usa o ultrassom de bolso na avaliação do paciente, é muito pouco provável que a gente vá necessitar de outros métodos diagnósticos para fechar, então, o diagnóstico do paciente e, assim, determinar um tratamento dele. O que, do ponto de vista de saúde e utilização de recursos, é muito importante hoje em dia, principalmente em face de crises econômicas, tá? E tem estudos que mostram que o uso do ultrassom portátil em atenção primária, em postos de saúde ou em consultórios médicos reduziu o número de exames inapropriados, né, que não tinham uma indicação própria para serem realizados, como o ecocardiograma. Então, quais as vantagens do ultrassom pulmonar e cardíaco focado? Primeiro, ele tem alta sensibilidade em detectar alterações pleurais e parenquimatosas do pulmão e também de detectar alterações funcionais e anatômicas cardíacas. É isento de radiação ionizante, pode ser executado à beira do leito. É uma ferramenta útil não somente na avaliação inicial, mas também no acompanhamento do paciente, porque pode ser feito de forma seriada. E quando a gente fala de ultrassom pulmonar, então, vamos comentar um pouquinho sobre o método, ver como é que ele é realizado. Durante muito tempo,
o principal livro de medicina interna, o Harrison, ele colocou bem claro que o pulmão não seria um órgão favorável para avaliação por ultrassom. E por que isso? De certa forma, ele não estava enganado. O que acontece é que o pulmão é um órgão extremamente aerado. E quando nós colocamos o transdutor na parede torácica, essa energia sonora ela rapidamente se dissipa. Parte dela se reflete pela estrutura da pleura parietal, que é bastante fibrosa, e parte ela se atenua no parênquima pulmonar. E com base nisso, nós temos uma imagem, como vocês podem ver aqui na direita, que numa primeira impressão ela não quer dizer muita coisa. E por isso se dizia que o pulmão não era passível de ser avaliado pelo ultrassom. Para entender essa imagem, nós temos que avaliar um pouquinho como é a anatomia do tórax. Então, se nós recortarmos uma fatia da parede torácica e colocarmos ela para avaliar, como estamos aqui vendo nessa imagem na tela, nós vamos ver que a primeira parte dela, a parte mais superior, é composta por tecidos moles, pele, gordura, colágeno. E logo abaixo a gente vai ter feixes musculares, os ossos das costelas, com a musculatura intercostal entre as costelas, então no espaço intercostal. Logo abaixo, como está destacado aqui em vermelho, a linha pleural. E abaixo dessa linha pleural, aí sim o pulmão. Então, voltando para a imagem do ultrassom. Lembrando que a parte mais próxima da pele é o ápice desse trapézio, que nós estamos vendo, desse triângulo. Tá? Então, a imagem mais proximal do ápice desse triângulo é o subcutâneo. Tá? E nesse subcutâneo, então, nós vamos poder visualizar, sim, tá? Tecidos, gordura e fibras de colágeno. E até mesmo os músculos da parede torácica. E abaixo do subcutâneo, aí sim, tudo que nós vamos enxergar são artefatos. Tá? E são essas alterações dos artefatos que vão nos ajudar a fazer a avaliação ultrassonográfica do pulmão e do tórax. Bom, outro fato que nós vemos, prestando bastante atenção, nós vamos ver uma atenuação da imagem derivada das costelas. Lembrando que por elas terem uma impedância acústica elevada, elas serem extremamente densas, elas refletem como um escudo a energia sonora. Então, tudo que está abaixo delas, a gente não consegue avaliar. Né? E isso gera, então, as duas sombras que a gente vai ver nessa imagem a seguir. E entre o tecido, os moles, e o parênquima pulmonar, a parte artefato, a gente tem uma linha bem hiperacogênica, bem brilhante, que é a linha pleural. E reparando abaixo desta linha pleural, nós vamos perceber que ela se repete em intervalos constantes. Tá? Isso se denominou de linhas A, que nada mais são do que um artefato. O aparelho de ultrassom ele interpreta, tá, como se essa linha pleural ela estivesse presente de forma paralela em intervalos constantes, que é o mesmo intervalo entre a pleura parietal e a pele, o transdutor. E aqui nós podemos ver bem, através dessa imagem do vídeo, então, a imagem de um pulmão normal, completamente aerado. Só reparem que a linha pleural, se a gente prestar bem atenção, ela tem um movimento. E esse movimento se chama lung slide, que é um deslizamento entre a pleura parietal e visceral. Eu gostaria que vocês memorizassem essa imagem, porque ela vai ser referência para os futuros diagnósticos das alterações pulmonares. Então, aqui nós temos o vídeo. Veja que com a respiração, nós temos essa linha pleural deslizando, tá? A que está mais proximal, mais alta na imagem. Bom, durante muito tempo, se começou a observar algumas alterações no parênquima pulmonar se refletiam em alterações no pulmão. E por que isso aí acontecia? Porque num pulmão em que se perdesse o conteúdo de ar
e esse conteúdo do ar começasse a ser substituído por líquido, a energia sonora que antes se atenuava ou se dissipava, ela começa a reverberar entre os septos interalveolares que começam a ficar espessados, entre a presença de líquido que começa a espessar esses septos. E essa reverberação, ela cria um artefato na imagem completamente diferente. Então, se observarmos à direita aqui da imagem, nós temos a parte mais proximal de tecidos moles, tá, com a linha pleural hiperecogênica, bem brilhante, e desta linha para baixo, ao invés de nós vermos aquele artefato de linhas paralelas, as linhas As, nós vemos, na verdade, linhas que se originam da pleura e vão até a parte inferior da imagem, tá? Como se fossem feixes de laser. Tá? E essas linhas foram inicialmente chamadas de rabos de cometa, comet tails, justamente porque pareciam rabos de cometa, e hoje elas são denominadas de linhas B. Eu lembro que esse sinal é bem característico de espessamento de septos intravasculares de síndrome intersticial pulmonar. Tá? É um achado comum em congestão pulmonar, em edema pulmonar, mas não é exclusivo. Ele também está presente em fibrose pulmonar, em síndrome da angústia respiratória, inflamações de parênquimas pulmonar. Mas o interessante nos pacientes com insuficiência cardíaca é que se observou que o pulmão originalmente visto preto, né, ou seja, sem linhas B presentes, com menos de 5 linhas, era um pulmão normal, um pulmão plenamente aerado. Conforme o líquido extravascular começava a se acumular no pulmão, essas linhas começavam a surgir e aumentar de número na tela, na imagem. Notem que numa congestão leve, a gente teria entre 5 e 15 linhas B no total, avaliando todo o tórax do paciente. Numa congestão moderada, a gente já teria entre 15 e 30 linhas. E numa congestão pulmonar severa, aquele paciente já com edema agudo de pulmão, que necessitava internar por um quadro de dispneia aguda importante, essa imagem do pulmão já mostrava mais de 30 linhas. Isso pode ser bem sumarizado através dessa imagem aqui, que resume toda a semiótica sonográfica do ultrassom pulmonar. Então, pulmão normal, plenamente airado, a gente tem um pulmão preto pelo ultrassom. Ou seja, a gente só tem brilhante a linha pleural e as linhas As, que são os artefatos da normalidade. Com o acúmulo de líquido extravascular pulmonar, o surgimento de edema intersticial de leve a moderado, a gente começa a ter as linhas Bs. Então a gente diz que esse pulmão está preto e branco. Tá? Ele tem algumas faixas, linhas brancas na imagem preta. E quando esse edema intersticial começa a ficar severo e surge o edema alveolar, o famoso edema agudo de pulmão, a gente tem um acúmulo tão grande de líquido que o pulmão fica pleno, a imagem do pulmão fica plena de linhas B e dá esse aspecto de pulmão branco. E o pulmão cinza é um pulmão com consolidação, com uma imagem semelhante à do fígado, de hepatização. Tá? Então aqui eu tenho para mostrar para vocês a imagem de um pulmão com linhas B devido ao acúmulo de líquido extravascular pulmonar. Então notem que essas linhas que se originam na pleura, na linha pleural, elas vão até a parte baixa da imagem, tá? E se movimentam conforme a respiração do paciente. E aqui para mostrar para vocês, então, a imagem de uma consolidação pulmonar. A gente tem o parênquima pulmonar aí sim visto pelo ultrassom, então é um momento onde realmente a gente vê o pulmão, né? Ele tem um aspecto parecido com o fígado, então é por isso que a gente diz que é semelhante a uma hepatização pulmonar. E um aspecto característico, além de ver essa imagem cinza, a gente consegue ver o desenho dos brônquios e áreas brilhantes que são arcolapsados dentro dos brônquios e dos alvéolos, tá? Que seriam os broncogramas sonográficos, ou o broncograma dinâmico chamado. Bom, e para realizar a ultrassom pulmonar, que equipamento eu devo usar? Na verdade, a gente pode usar qualquer tipo de equipamento. Tá?
desde os equipamentos convencionais, cheios de tecnologia, até os equipamentos portáteis, que são os mais recomendados, ou os de bolso. Tá? Por quê? Eles permitem que a gente chegue à beira do leito do paciente ou leve ao consultório, ao local onde está o paciente de fato, e eles têm uma facilidade maior de higienização, que hoje é muito importante, tendo em vista principalmente a questão do Covid. E de longe, o que está sendo mais recomendado pelos órgãos internacionais de controle de infecção é o uso dos de bolso, porque eles podem ser plenamente limpos com soluções desinfectantes, né? E podem ir de um leito ao outro com facilidade para fazer os exames. E quando eu vou utilizar esse aparelho, que preset eu tenho que colocar? A gente vai selecionar o preset de pulmão ou de abdômen, né? Seleção de abdômen quando não está presente o preset de pulmão, né? Ajuste do ganho, a gente vai ajustar ele para otimizar a visualização da linha pleural. Muito ganho nos prejudica a identificação das linhas B e pouco ganho nos prejudica também que a gente identifique alguns sinais e alguns artefatos. Então a gente tem que deixar a linha pleural brilhando na medida certa. Em termos de profundidade de imagem, a gente vai selecionar entre 8 a 10 centímetros, variando se o paciente ele é um pouquinho mais, tem sobrepeso ou ele é um pouquinho mais magro. E em termos de transdutor, o que utilizar? A gente pode fazer uso tanto do transdutor linear, né, que ele tem uma grande vantagem de ter uma alta resolução, mas ele tem pouca penetração. Né? Então ele é útil quando nós temos que avaliar alterações pleurais, né, ou parenquimatosas que estão muito proximais à parede torácica. Ele é útil particularmente então, para ver espessamentos pleurais, consolidações subpleurais, tá? E identificar o pneumotórax, tá? Onde um dos principais sinais é a ausência de deslizamento pleural. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a curva de aprendizado para a identificação do pneumotórax é um pouquinho mais longa do que esses sinais mais simples, que são os mais úteis na prática clínica. E virando o transdutor, então, do VScan Dual, a gente tem de um lado o transdutor linear, do outro a gente tem o transdutor setorial, a gente também pode fazer a avaliação do pulmão. E, na verdade, ele é o preferido para avaliar derrames pleurais, tá? Consolidações, né? E, sim, identificar se o pulmão ele tem um padrão A, de linhas A, ou ele tem um padrão B compatível com congestão pulmonar, fibrose pulmonar ou CIRS-SARA. E onde olhar? Bom, a gente vai ver que existem diversos protocolos de regiões do tórax para serem inssonadas e avaliar. A gente tem desde um protocolo de 28 quadrantes, que é o mais utilizado em pesquisa clínica, porque a gente prefere ter um detalhamento maior do pulmão, até protocolos simplificados. E o mais simplificado utilizado é esse, que são 8 campos por exemplo, na CTI difícil mobilização. Basicamente, a gente vai traçar uma linha horizontal na altura do mamilo, do quarto espaço intercostal, tá? E uma linha na região axilar anterior, axilar média e axilar posterior. E aí a gente vai ter, então, um quadrante antero-superior, antero-inferior, né? Axilar anterior-superior, axilar anterior-inferior e por aí vai. Tá? E nós vamos passar o transdutor em cada um desses quadrantes para tentar identificar os sinais. Então, voltando àquele caso, imagina se eu tivesse um aparelho de ultrassom de bolso no consultório do pronto atendimento quando eu estivesse avaliando esse paciente. Será que eu ia conseguir elucidar o diagnóstico entre pneumonia, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca agudizada, DPOC ou pneumotórax? Vamos ver o que a literatura nos mostra. Então, uma meta-análise publicada em 2014, ela comparou o uso do ultrassom point of care para diagnosticar dispneia de etiologia cardiogênica, ou seja, edema agudo de pulmão, nos pacientes que chegassem na emergência com queixa de falta de ar.
e comparou com o BNP e outros tantos métodos diagnósticos. E o que a gente vê? Que o ultrassom ele tem uma acurácia excelente. Ele tem uma sensibilidade de 94% e uma especificidade que varia de 89% até 92%. Então, é um método que realmente ele nos permite identificar de forma fácil e rápida a etiologia dessa falta de ar. E quando nós comparamos a utilização do ultrassom pulmonar e a acurácia dele em relação ao raio-x de tórax, nesse estudo que eu participei, nós fizemos uma meta-análise e mostramos que a acurácia diagnóstica do ultrassom pulmonar é de longe superior à do raio-x de tórax, tendo uma sensibilidade maior e uma especificidade similar. Tá? Então, mostrando que o raio-x de tórax, que é hoje muito utilizado e pouco útil, até as diretrizes não recomendam mais o uso dele, ele pode ser sim substituído pelo ultrassom pulmonar, não só com segurança, mas com um acréscimo de acurácia diagnóstica. E com base nisso surgiram alguns protocolos diagnósticos, um fluxograma. O mais famoso é o Blue Protocol, que é Blue de cianose. Então, para identificar qual é a etiologia dessa falta de ar do paciente crítico. Tá? Se é um edema pulmonar, um tromboembolismo pulmonar, uma pneumonia, DPOC ou asma descompensado ou um pneumotórax. Então, combinando os achados dessa semiótica pulmonar que eu comentei com vocês anteriormente, a gente pode chegar ao diagnóstico final. Então, neste paciente que eu atendi no pronto atendimento, qual era a etiologia da dispneia aguda dele? Então, olhando o ultrassom dele, nós identificamos um padrão B, ou seja, presença de linhas B em ambos os hemitórax. Com base nisso, a gente pode dizer que esse paciente ele tem uma alta probabilidade de ter essa dispneia por acúmulo de líquido extravascular, ou seja, de etiologia cardiogênica. E aproveitando o aparelho de ultrassom e colocando na área cardíaca para avaliar, eu vejo já que ele tem uma disfunção sistólica de grau importante, o que corrobora esse meu achado. Então, fechamos o diagnóstico de insuficiência cardíaca agudizada. Esse paciente acabou internando. O BNP dosado confirmou que era uma etiologia altamente provável de ser cardiogênica. O hemograma e o leucograma dele não mostraram sinais de infecção. E o ecocardiograma, depois avançado e detalhado, realizado, mostrou uma fração de ejeção de 27% e uma relação E' de 18, que quer dizer que tem um aumento da pressão capilar pulmonar e, consequentemente, uma causa para o acúmulo extravascular de líquido no pulmão. Esse paciente foi tratado com diuréticos, vasodilatadores, ajustado a medicação, ele eliminou bastante líquido, perdeu mais de 6 quilos e teve alívio de dispneia. E aí a pergunta mais frequente que nós temos é qual é o momento de dar alta para esse paciente? Na prática tradicional, hoje, que grande parte de nós fazemos, nós vamos avaliar o paciente todo dia na enfermaria, conversamos com ele, perguntamos como é que está a falta de ar, se melhorou, está menor. O paciente pode dizer, não, realmente, doutor, passou falta de ar, só que também não está fazendo as atividades diárias dele, ele está mais restrito à cama, então não se provoca para saber se realmente ele tem uma falta de ar para fazer uma caminhada ou subir uma escada. E aí, pelo exame clínico, nós olhamos a canela, o tornozelo, vemos se tem edema e auscultamos para ver se tem crepitantes pulmonares ou não, que seriam indicativos de congestão. Só que o exame clínico tem uma acurácia muito baixa, uma acurácia menor de 50%. Né? E o ultrassom pulmonar, ele poderia ter um valor agregado para nos ajudar a dar mais precisão no momento da alta desse paciente. Então, utilizando o aparelho de ultrassom portátil, né, e avaliando através do protocolo, a gente buscou no momento da aula, da alta do paciente, se ele tinha ainda linhas B ou não. Então, esse estudo da esquerda é um estudo que foi desenvolvido, que eu participei, que foi desenvolvido na Universidade de Pisa. Nós percebemos que no momento da alta, aqueles pacientes que tinham menos de 15 linhas B, ou seja, estavam com o pulmão seco, mais seco, eles não reinternavam.
num período de 180 dias. E aqueles pacientes que receberam alta ainda com o pulmão com certo grau de congestão pulmonar, mais de 15 linhas, tá? Eles tiveram um aumento da morbimortalidade. E esses dados foram também replicados por um outro estudo, tá? Que mostrou que esses pacientes também que tinham congestão pulmonar residual, eles tinham mais reinternação e morte. Então, isso mostra que o uso do ultrassom na avaliação do paciente pré-alta é de extrema valia para dar alta realmente no momento certo, quando ele estiver bem compensadinho e bem sequinho. Então, nesse nosso paciente, nós fizemos ultrassom pulmonar e notem, aqui é aquela imagem inicial que eu pedi para vocês memorizarem, que é a imagem do pulmão normal. Então, nós vemos a linha pleural com o lung sliding, deslizando, e as linhas A. Tá? Então, um padrão A bilateral. Esse paciente pode ir com segurança para casa. Ele volta depois de 30 dias no nosso ambulatório para fazer uma avaliação. Ele diz que está assintomático, classe funcional 2, diz que está tomando direitinho o remédio dessa vez, mas ele continua com tosse produtiva, edema de membros inferiores e ausculta pulmonar. A gente não consegue determinar muito bem se tem crepitantes ou não. O raio-x de tórax, novamente, a gente não consegue ver a trama vascular pulmonar para saber se tem infiltrado ou não, e o eletro também não nos ajuda muito. Então, a gente fica naquele dilema. Qual a conduta que eu tenho que fazer com esse paciente? Eu tenho que ajustar a medicação e pedir para ele retornar em 15 dias, pensando que ele possa estar descompensado, já que ele tem um pouquinho de edema e um pouquinho de tosse, ou eu mantenho do jeito que está e peço para ele vir em 3 meses. Então, um outro estudo que nós desenvolvemos, nós avaliamos esses pacientes no ambulatório e vimos que quanto mais linhas B ele tinha na consulta, pior era o desfecho dele num período de 120 dias. Então, aqueles pacientes que tinham até mais de 30 linhas B, ele tinha uma razão de chance de internar 15 vezes maior do que aquele paciente que tinha menos de 15 linhas B, que praticamente nenhum internou nesse período. Então, mais uma vez, a importância de a gente utilizar o ultrassom pulmonar nessa avaliação, né? Nesse caso, foi identificado a presença de linhas B, e aí nós optamos, então, por ajustar as medicações e pedir o retorno do paciente em 15 dias para saber como é que ele está. Bom, hoje em dia, a gente está enfrentando uma pandemia do Covid. Então é importante a gente destacar também alguns achados do ultrassom pulmonar nesses tipos de paciente. Então, o derrame pleural é extremamente raro. Se nós vemos derrame pleural volumoso, no paciente que chega com dispneia na emergência, é pouco provável que ele esteja com Covid, ou que a Covid seja a causa da dispneia dele. O que é comum de encontrar? Espessamento pleural, as linhas B, que aí fazem confusão com a congestão pulmonar da insuficiência cardíaca. Encontrar consolidações subpleurais, que é um achado muito importante, justo com o espessamento pleural. Tá? Quando tem consolidações grandes, ou é um paciente que já está com Covid com uma evolução maior e aí teve uma infecção sobreposta, né? Ou é uma pneumonia de outra etiologia, e então eu tenho a certeza de que o ultrassom nesses pacientes eles podem nos ajudar a tomar as condutas. Então, comparando aqui, no estágio inicial, a tomografia, que é o método padrão ouro nesses pacientes atualmente, a gente começa a identificar um espessamento dos septos intraalveolares e da pleura. Tá? E isso no ultrassom, ele se transmite numa imagem onde a gente tem espessamento pleural e a presença de algumas linhas B esparsas. E o que é característico do COVID é que a gente tem áreas com linhas B entre áreas de pulmão aerado, o que é diferente da insuficiência cardíaca, em que normalmente a gente tem um padrão mais concentrado das linhas B, inicialmente nas porções mais basais do tórax, e que vai se expandindo para as porções mais apicais com o aumento da congestão. Quando a gente começa a ter o padrão de vidro fosco, que é o estágio intermediário, a gente começa a ter um acometimento então do parênquima pulmonar. E aí notem que essas linhas B elas começam a ficar confluentes. Né? E se prestarem bem atenção nessa linha hiperacogênica, brilhante, que é a linha pleural, vocês vão ver que ela está extremamente irregular e já apresentando algumas consolidações subpleurais. Né? Que num estágio mais severo,
quando a gente tem de fato as consolidações, elas ficam bem nítidas. E aqui a gente consegue ver, então, parece que a linha pleural está interrompida por uma área mais cinza, mais escura, mas ela é, na verdade, a presença de uma consolidação subpleural. E no estágio avançado, quando nós temos, então, o desenvolvimento de consolidações e pneumonias, então a gente tem aqui a imagem de uma consolidação pulmonar e olha um broncograma dinâmico, né, que são aqueles ares represados que estão se movimentando de acordo com a respiração do paciente. E, por último, então, a gente vai abordar um pouquinho da parte cardiovascular do ultrassom focado, que ganhou cada vez mais importância agora nessa pandemia. Haja visto que tanto a Associação Europeia de Imagem Cardiovascular quanto a Associação Americana de Ecocardiografia estão recomendando que nos pacientes críticos com suspeita ou infecção confirmada por Covid seja realizado uma avaliação focada ao invés de um ecocardiograma tradicional, tá? E de preferência utilizando um aparelho portátil, tá? Qual é a grande diferença de uma avaliação cardíaca focada de um exame ecocardiográfico convencional? Primeiro, é que o focado ele pode ser feito com qualquer um dos aparelhos, né, e pode ser feito por um médico não especialista à beira do leito. E ele tem como objetivo, então, partindo do princípio do point of care, é responder uma pergunta clínica concreta para a tomada de uma decisão. Diferente do ecocardiograma convencional, onde a gente faz um exame detalhado, com uma avaliação anatômica e funcional completa do coração. Dentro do ultrassom cardiovascular focado, então a gente vai fazer uma avaliação cardíaca, a gente pode somar a visualização em algumas projeções, a parasternal, longitudinal, transversal, que nós temos aqui à direita da imagem, ou a janela apical, que nós temos acima à esquerda, e a subcostal, para tentar ver se a função sistólica está preservada ou não. Então, reparem, na imagem superior esquerda, a gente vê que é um ventrículo que não contrai. Então, a gente vê que tem uma disfunção sistólica grosseira. Ao passo que nas imagens da direita, a gente vê que é um ventrículo que contrai muito bem. Tá? E a gente também pode avaliar a questão da volemia do paciente através da colapsidade da veia cava inferior. Tá? Aqui nós temos uma imagem também para demonstrar a presença de um derrame pericárdico, então que é um achado importante frente à avaliação de um paciente crítico, que pode ser a origem da instabilidade hemodinâmica e aí requer uma intervenção. Né? E aqui, para reforçar novamente, então um ventrículo com uma disfunção contrátil, segmentar, provavelmente é um paciente que está tendo um infarto agudo do miocárdio, caso ele chegue com uma dor torácica, ou ele tem uma história de cardiopatia isquêmica. Tá? E aqui para mostrar, então, a importância da avaliação da colapsidade da veia cava inferior na determinação da volemia do paciente frente a uma instabilidade hemodinâmica. Um paciente que está com a veia cava colabada, ele, em teoria, ele vai responder a volume, né, ao passo que um que já está com a veia dilatada e distendida, provavelmente a gente vai ter que usar medicações vasopressoras. Tá? Então, a gente começa a combinar toda aquela metodologia da ultrassom pulmonar com algumas janelas ecocardiográficas para fazer os diagnósticos diferenciais. Então, prestem bastante atenção nesse fluxograma, onde a gente tem algumas recomendações para o uso da avaliação no paciente com dor torácica. Então, a gente vai buscar se tem presença de derrame pericárdico, vamos ver como está a veia cava inferior, se está colabando ou não, tá? Vamos ver a contratilidade cardíaca, e isso, em cada uma dessas imagens vai ter alguma nuance, alguma diferença que vai ser característica, se a instabilidade é decorrente de um derrame pericárdico, se é de uma insuficiência cardíaca, de uma dissecção aórtica, tá? Ou de uma embolia pulmonar, por exemplo. Tá? Então, eu gostaria de mostrar dois casos para vocês. Esse é um caso que foi bastante instigante. Eu estava de sobreaviso no hospital e aí me chamaram para avaliar um paciente que estava no primeiro pós-operatório de uma cirurgia de revascularização miocárdica. Eu tinha colocado ponte de safena e uma ponte de mamária para tratar a cardiopatia isquêmica. E ele estava apresentando uma instabilidade hemodinâmica. Tá? Ele estava com altas doses de vasopressor, os drenos que tinham colocado não eliminavam nenhum líquido, nenhum sangue, então não se sabia
por que ele estava em instabilidade hemodinâmica, em choque, se era por hemorragia ou uma disfunção cardíaca. Então, com o uso de tração de bolso, eu cheguei no leito, eu percebi que a função contrátil do coração estava normal, como vocês podem ver por essa janela do eixo curto, do corte transversal para external, e no subcostal a gente vê que a veia cava estava colabando. Então, a gente já tem duas conclusões, que o coração estava contraindo bem, tá? E que ele está hipovolêmico. E aí eu fui avaliar o tórax, e avaliando o pulmão, o que me chamou a atenção. O padrão A, né, com algumas linhas B esparsas, que poderiam ser da inflamação pós-cirurgia cardíaca, mas no quadrante inferior esquerdo do pulmão, a gente vê uma imagem, aqui na imagem inferior direita, que compatível com um derrame. E quando eu olho melhor esse pulmão, né, eu vejo que ele não tem nenhum sinal de pneumotórax, que podia ser a causa, tá? E eu vejo sim que ali no hemitórax esquerdo a gente tem um derrame pleural volumoso, que frente a esse quadro clínico poderia ser uma hemorragia, um hemotórax. E de fato, esse paciente foi para a cirurgia e viram que tinha um sangramento da artéria mamária que tinha causado então a hemorragia desse paciente em instabilidade hemodinâmica. E aqui um outro caso em terapia intensiva, então um paciente com dispneia aguda, 78 anos, hipertenso, com DPOC, tosse produtiva e hipotensão. Tá? Chegou com insuficiência ventilatória, choque e altas doses de vasopressor. Olhando o pulmão, então, a gente vê que no hemitórax esquerdo a gente tem o padrão A, no hemitórax direito, na parte mais alta do pulmão, a gente tem algumas linhas B, e na parte inferior, então, a gente tem uma imagem com presença de um derrame pleural pequeno e uma hepatização pulmonar. A gente, inclusive, vê os sinais dos broncogramas sonográficos. Né? Então, fazendo o diagnóstico de pneumonia nesse paciente. Enquanto a gente fala de ultrassom cardiovascular focado, então, no COVID, que é importante eu destacar, a gente tem que, nesses pacientes, prestar atenção em algumas coisas. A contratilidade da câmara cardíaca esquerda, então ver o tamanho, função global e regional, porque esses pacientes desenvolvem miocardite e choque de etiologia cardíaca por disfunção contrátil grave. A gente tem que avaliar o ventrículo direito, que hoje está se mostrando como um importante fator prognóstico do paciente. Aquele que tem disfunção do ventrículo direito, ele tem pior prognóstico, tá? E na frente disso a gente pode pensar em embolia pulmonar, que é bem frequente nesses pacientes, e também alguma repercussão dessa cardiomiopatia e miocardite. Olhar o pericárdio, ver se tem derrame pericárdico, tamponamento, que também está sendo frequente nesses pacientes, e olhar as válvulas, alterações grosseiras, para detectar se tinha alguma alteração pré-existente ou não, que pode comprometer a evolução do paciente. E esse eu quero mostrar para vocês, é o protocolo que a gente está utilizando lá no hospital, onde a gente tem um guia, não só para o ecocardiografista, mas também para o intensivista, emergencista, para qualquer médico que for fazer a avaliação do paciente, e ele pegar o ultrassom e fazer o acompanhamento. Então, tem umas dicas das áreas a serem avaliadas e das imagens típicas para ele lembrar, e a parte do cardiovascular focado, a gente tem então algumas dicas sobre que estruturas nós temos que avaliar e quais seriam as alterações que podem ser encontradas então para marcar, e a gente faz a comparação da evolução desse paciente. Outro aspecto muito importante do ultrassom focado cardiovascular é em relação à punção venosa. O método tradicional para a gente pegar uma veia profunda, ela ela tem como princípio o uso de marcas anatômicas. E a gente vai às cegas. E o sucesso depende da experiência do profissional e do uso correto desses marcos anatômicos, e que a anatomia do paciente não tenha nenhuma variação. E as complicações frequentes são pneumotórax, punção da artéria e hematoma, que pode ser muito grave no paciente anticoagulado, lesão de nervo frênico e lesão de gânglio estrelado. E notem, por que isso aí acontece? Porque a gente tem muita variação anatômica. E em grande parte dos pacientes, a relação entre artéria e veia, ela pode ser diferente
do que nós estudamos nas aulas de anatomia e dos que nós nos baseamos quando vamos fazer a punção baseada em marcos anatômicos. E a gente consegue ver muito bem isso aí pelo ultrassom. Então, na imagem da direita, eu tenho uma relação normal, onde nós temos a artéria ao lado da veia, então eu consigo identificar a veia e guiar a agulha para a punção correta. E na imagem da direita eu vejo que eu tenho uma relação entre a veia anterior à artéria. E aqui eu tenho que cuidar, se eu transfixo a veia fazendo uma punção muito profunda, eu vou atingir a artéria e fazer um hematoma que eu não vou conseguir comprimir. E com base nisso, desde 2001, entre as 11 melhores práticas para os cuidados dos pacientes internados e submetidos a cirurgias nos Estados Unidos, o ultrassom guiado, a punção guiada por ultrassom foi extremamente recomendada como uma das principais medidas a serem tomadas. E como mensagem final, então, da aula, eu gostaria de dizer que hoje, quando a gente fala de ultrassom point of care, vocês podem ver que são inundados com diferentes protocolos para utilizar, no trauma, o FAST, no paciente crítico, o RUSH, o FIO, o FATE, mas nada mais são do que a combinação dessa avaliação cardiopulmonar do paciente, tá? De uma forma mais mnemônica para nos ajudar na identificação das alterações e tomadas de decisão. Mas o fato é que com ultrassom de bolso eu posso fazer um exame focado, extremamente rápido, complementando o exame físico. Então, notem, aqui eu comecei avaliando a janela subcostal, vi a veia cava, que ela não está tão distendida nem colapsada, então uma volemia normal. A função cardíaca parece normal, na imagem do parasternal longitudinal e do eixo curto, tá? Vejo uma contratilidade bem normal do coração. Aí começo a avaliar o pulmão, tá? Vejo um padrão A no tórax superior anterior direito, na base do pulmão também o padrão A, tá? Dou uma olhada no espaço hepatorrenal, não tem nenhum acúmulo de líquido, tá? Que isso aí seria uma das janelas do protocolo do FAST. Tá? Depois parto para a transição para o hemitórax esquerdo, também padrão A do pulmão, não tem linhas B. Tá? Transição tóraco-abdominal e espaço espleno-renal, não tendo acúmulo de líquido. Né? E outro local que se avalia também, né, seria a região supracúbica, para ver se tem líquido no fundo de saco de Douglas ou não, e também poderia dar uma olhada na aorta abdominal. Então notem que em 1 minuto e meio, que é o tempo desse vídeo, eu fiz uma avaliação ultrassonográfica cardiopulmonar completa e ainda mais abdominal focada dentro do exame clínico do paciente. E eu pude, com bastante firmeza, afirmar que a função cardíaca dele estava normal e a função pulmonar normal. E é com base nisso, então, que recentemente o Braunland, que é um dos principais nomes da cardiologia atual e o nome do principal livro-texto da cardiologia, ele colocou que dentro do exame clínico cardiológico a gente tem que acrescentar o 5º pilar. Além da inspeção, palpação, percussão e ausculta, nós temos que colocar a insonação, que é o uso do ultrassom de bolso. E em um editorial publicado no importante jornal, no New England Journal of Medicine, eles colocam, inclusive, que com o uso do point of care na educação médica, está na hora de nós pararmos de escutar, ou seja, parar de usar o estetoscópio e começar a enxergar ou usar o ultrassom. E que a nova geração de médicos elas têm que ser treinadas para usar essa tecnologia como uma extensão dos seus sentidos, assim como as gerações anteriores usavam o estetoscópio. Tá? Então ela tem que ser incorporada no currículo médico. E aí sim nós vamos ver essa transformação, a gente passar dos early adopters para o uso pela maior parte dos médicos. E como é que isso aí vai se dar? É justamente com a incorporação da tecnologia, da transformação digital, da saúde 4.0, onde esses devices eles vão ser utilizados por todos os médicos com o uso de inteligência artificial. A gente vai poder fazer com que pessoas com formação de não especialistas possam já ter informações avançadas derivadas do uso do ultrassom e com a telemedicina espelhar essa imagem para que um especialista de forma remota possa avaliar, dar a opinião dele e recomendar se tem que fazer um exame avançado ou não. Tá?
E só para lembrar vocês, em tempos de Covid, então, todos se mantenham-se protegidos e saudáveis. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Muito obrigada a todos que estão participando. Hoje nós vamos fazer o lançamento do VScan Extended. Convido a todos a permanecerem aqui no webinar, porque nós vamos mostrar para vocês em primeira mão o equipamento, vamos passar a vender ele aqui no Brasil a partir de hoje, e todos que estiverem aqui neste webinar e tiverem interesse na compra deste equipamento, vão ter um acesso ao e-commerce com uma promoção especial de lançamento desse produto. Ok? Mais 15 minutos para apresentarmos o produto e continuem fazendo as suas perguntas aqui no Q&A, que no final nós vamos comentar todas elas, junto com o Dr. Marcelo e junto com a nossa especialista clínica, Maria Cristina. Maria Cristina é a especialista clínica da área de Point of Care, da GE, para o Brasil, e ela vai fazer a apresentação do VScan Extended. Aproveitem a aula. Pode começar, Mac. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença dos senhores e atenção. É um prazer poder apresentar esse produto cheio de tecnologia, de bolso, para uso à beira-leito, com tantas ferramentas. Os senhores vão poder ver ao longo da apresentação. Nós vamos, inicialmente, passar um vídeo para que todos possam conhecer as principais características do equipamento. Quanto à sua resistência, principalmente, para que uma máquina seja utilizada de forma portátil. VScan Extend, the anytime, anywhere ultrasound solution. It is durable, robust, and built for diverse clinical environments. VScan Extend can tolerate a 1-meter drop with only minor scratches and bumps expected. The probe cable has a nylon string in its core to protect the wires. Its cover is made with light magnesium alloy instead of plastic to help protect the electronics. Built-in drop zones further protect the electronics. VScan Extend's bezel edge helps protect against fluid and dust particles. Rely on VScan Extend to empower you in that critical moment. Como todos puderam ver, o equipamento ele teve a adição de características únicas para robustez e durabilidade. Então, a carcaça em magnésio, as bordas preparadas para impacto e o drop test de até 1 metro de altura testado, né? O equipamento também é resistente a líquido e a deposição de sujidade por poeira, ou seja, a limpeza e desinfecção, por ser uma tela touchscreen capacitiva, torna-se muito fácil. Isso é muito importante, né? Não somente no cenário atual, mas no cenário de terapia intensiva e emergência em geral, né? Muitos aplicativos com base em verificação do que é mais importante para a análise à beira-leito foram adicionados. Uma máquina hoje, ela é capaz de fazer o cálculo da fração de ejeção por regra de Simpson, de elipses, automaticamente por inteligência artificial, manipulada simplesmente com um toque de polegar, sem necessidade de reconfiguração para destros ou canhotos, automaticamente em tempo real calculando a fração de ejeção do paciente. Protocolos como o ultrassom focado cardíaco ou o FATE, tão direcionado para avaliação focada cardíaca também, para choque, podem ser adicionados e rapidamente, inclusive, trazem um coach virtual com uma imagem anatômica tridimensional do posicionamento do transdutor no tórax do paciente, com a imagem obtida.
além de, para fins educacionais, inclusive, permitir o espelhamento de tela, algo muito interessante e muito solicitado pelos clientes que já possuíam um V-Scan Dual Probe para uma avaliação em monitores maiores, para compartilhamento dessa informação. Com os demais da equipe clínica. Existe um protocolo também no V-Scan Extend para uma avaliação sistemática, não só cardíaca, mas pulmonar, o que permite uma documentação e uma avaliação contínua e avaliação da evolução do paciente. É possível setorizar o pulmão, conforme o Dr. Marcelo, inclusive, comentou, que existem protocolos que tratam de 28 posições, onde eu posso inserir, inclusive, a contagem de linhas B realizada. Foi inserido também no equipamento a avaliação pulmonar através do modo M, permite uma rápida e mais simples diferenciação, além do olho nu, para um sinal de alta sensibilidade e especificidade, descrito em 2008 pelo Daniel Lichtenstein, o Seashore Sign, para deslizamento pleural positivo. Notem a facilidade de posicionamento das ferramentas em tela e rapidez de avaliação. A máquina também vai ter uma inteligência artificial para identificação automática de bordas, para um cálculo de volume vesical. O profissional identifica a janela que ele deseja realizar, pode ajustar a mão caso sinta-se confortável. E mudando o eixo da avaliação, rapidamente congelando a imagem e chamando o auxiliar de inteligência artificial para a identificação de bordas, a máquina vai realizar o cálculo automaticamente. V-Scan Extend vai ser uma máquina que vai permitir muito mais facilmente abordagens referentes à telemedicina, envio de imagens, opcionais para armazenamento em nuvem. O acesso ao marketplace da GE Healthcare vai se tornar possível através do equipamento e a identificação das ferramentas mais apropriadas à rotina do profissional que o utiliza e a aquisição das mesmas vai ser muito mais rápido, fácil, tornando a máquina ainda mais produtiva, né? Além dos scan coaches que nós comentamos para avaliação focada cardíaca, Janssen, Fate e FCU, eu também posso trabalhar com este equipamento para avaliação com coach de escaneamento para doença reumática cardíaca, o armazenamento, a solução de armazenamento em nuvem é disponível também para PACS, né, opcional da Nobody. A tela pode ser espelhada, nós comentamos, isso é muito importante. O equipamento resistente, disponível agora com auto-otimização de ganho, para que o profissional tenha ainda menos necessidades de ajustes de qualidade de imagem para avaliação rápida e binomial à beira-leito. Além de tudo isso, o profissional ainda pode criar o seu próprio protocolo, com base no que é mais útil a ele, de acordo com sua rotina e posicionamento do produto nos diferentes ambientes, point of care, hospitalares ou em consultório. A máquina ela vai poder fazer o envio de imagens tanto via cabo ou Wi-Fi. O Wi-Fi dela é built-in dentro da máquina e pronto para uso. E também vai ter disponível tanto o envio JPEG e MPEG quanto o DICOM. Bem, essa seria a apresentação do equipamento.
nós gostaríamos agora de discutir as eventuais dúvidas, né, sobre o equipamento, sobre as tecnologias. Muito obrigada, Mac, muito obrigada, doutor Marcelo. Vamos voltar aqui com as perguntas. E nós tivemos algumas questões aqui, doutor Marcelo, se o senhor pudesse responder. O doutor Roberto, ele gostaria que o senhor, por favor, voltasse no slide de valores das linhas B. Ele gostaria de dar mais uma olhadinha nesse slide sobre as linhas B. Tá, então vamos voltar aqui. Então, deixa eu ver uma coisa. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, doutor. Ainda não. Tá. Só um pouquinho que você participa a apresentação aqui sem compartilhar ela. Bom, então assim, quando se começou a estudar o ultrassom pulmonar, se percebeu, né, que a imagem tinha algumas características diferentes de acordo com algumas alterações que o paciente apresentasse em termos de doença ou acometimento pulmonar. E uma dessas primeiras alterações que foram descritas foi a presença das linhas B, desses artefatos. E a gente vai ver na literatura que tem alguns pesquisadores que relataram como lung comets, né, e outros já chamaram desde o início de linhas B. A partir do ano de 2014, mais ou menos, teve uma uniformização e passou a ser oficial o número de linhas B. Os primeiros estudos que correlacionaram o grau de linhas B com o grau de congestão é do grupo do Eugênio Picano e da Luna Gargani de Pisa. É um grupo que depois eu me juntei e comecei a fazer parte e pesquisar com eles. E aí o que se determinou? Que se observou e foi comprovado clinicamente, tanto em pacientes agudos quanto em pacientes ambulatoriais, que é a maior parte dos meus estudos. Aqueles pacientes que têm menos de 5 linhas B, um score de menos de 5 linhas B, somando as janelas avaliadas do tórax, a gente diz que é um pulmão normal, né? Que essas linhas elas são um achado normal, tá? E não tem nenhum grau de congestão. Aqueles pacientes entre 5 e 15 linhas B no score, ou seja, no total de linhas presentes em todo o tórax, eles têm um grau de congestão leve, que a gente chama de uma congestão sem significado clínico. Por quê? Os estudos de acompanhamento mostraram que esses pacientes eles têm uma evolução normal, praticamente normal, como qualquer outro indivíduo. Agora, quando eles têm um grau já moderado de congestão, ou seja, um score de linhas B entre 15 e 30, sim, esses pacientes já têm repercussão clínica. E esses pacientes já devem ser intervidos com o ajuste das medicações para melhorar, otimizar o tratamento dele e deixar ele mais compensado e seco, pulmão seco. Tá? E aquele paciente com mais de 30 linhas B no score, ele é bem característico, bem correlacionado com já um grau severo de congestão, um edema alveolar. Tá? E esse paciente ele tem que internar. E se a gente vê ele no consultório, ele já tem que internar para fazer um manejo precoce para evitar um desfecho adverso para ele. Bom, a linha B, então, vamos mostrar aqui bem detalhadamente, acho que é esta imagem aqui. Tá? Então, o que é esse sinal sonográfico? Se a gente reparar aqui, né, a gente tem pontilhado em amarelo a linha pleural, que é uma linha hiperecogênica, bem brilhante, horizontal na imagem, próximo à parede torácica. Dela a gente vai ter linhas que se originam e vão até a base da imagem, sendo mais brilhantes, mais hiperecogênicas em relação ao resto do pulmão. Tá? E, caracteristicamente, elas se movem de acordo com a respiração, o movimento do pulmão. Então, por isso que se dizia que eram rabos de cometa ou tipo lasers, feixes de lasers que vão mudando de um lado para o outro. Então, essa é a imagem da linha B que nós temos que memorizar e guardar. Tá? Importante salientar que ela não é
exclusivo, um achado exclusivo de congestão pulmonar. Ela é um achado de síndrome intersticial alveolar, que pode ser espessamento pleural, inflamação pulmonar, tá? E por CIRS, SARA, e por isso nós temos que correlacionar com outros achados clínicos sempre, tá? E para fazer o diagnóstico apropriado do paciente e tomar a conduta necessária. E aí eu acho que eu já poderia emendar, Renata, com a pergunta do Wagner. Pode ser? Sim, você está enxergando aí a pergunta, doutor? Estou enxergando aqui. Então, o Wagner, ele perguntou se, a partir do comentário que eu fiz, que não estaria tão recomendado o uso do raio-x com tanta frequência e que o ultrassom pulmonar seria mais indicado na avaliação destes pacientes. Tá? Então, ele queria saber se a equipe médica conseguiria dar conta dessa demanda e quais os profissionais que estariam aptos a realizá-las. Então, vamos pensar um pouquinho no fluxo do paciente que chega na emergência ou no ambulatório. Então, ele é avaliado pelo médico no consultório, ou já chegou agudamente enfermo, foi avaliado na sala de urgência. A gente faz o exame clínico completo dele e aí vai pedir o raio-x. Aí tem que vir o técnico do raio-x com o raio-x portátil, ou o paciente vai ser deslocado até a radiologia. Isso aí vai tomar pelo menos uns 30 minutos. Vai fazer o raio-x, a gente vai esperar para receber ele, seja no PACS, olhando na tela do computador, ou o filme tradicional, e nós vamos interpretar ele. Não vai ser interpretado por um radiologista. E as sutilezas do raio-x, muitos de nós não sabem reconhecer. E aí a gente vai ter uma séria dificuldade para saber se tem ou o raio-x foi feito pouco penetrado ou muito penetrado e por isso que está preto o pulmão. A gente vai ter uma série de variantes que podem afetar o diagnóstico. Sem falar a presença de radiação ionizante. Por isso que ele não é recomendado de fazer com tanta frequência. E as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, elas dizem que no paciente com insuficiência cardíaca aguda e principalmente com insuficiência cardíaca crônica, o raio-x ele acrescenta pouco no diagnóstico. Tá? Claro, num outro quadro clínico que a gente está desconfiando de pneumonia, o raio-x ele realmente vai nos ajudar mais. Mas o diagnóstico diferencial de dispneia cardiogênica ou não, às vezes ele ajuda muito, muito pouco. E eles têm recomendado cada vez mais o uso do ultrassom. Porque como a gente viu naquele meu videozinho final, em 1 minuto eu consigo complementar o exame físico com o uso do ultrassom, fazendo uma avaliação completa do paciente e tendo muito mais informação. Né? E aí sim, determinar se tem linhas B e a função do coração está reduzida, isso aí é uma dispneia de etiologia cardiogênica, ou se eu encontro uma consolidação pulmonar ou um derrame pleural que pode justificar outra etiologia. Né? E por isso que eu digo que ele não atrapalha o fluxo, pelo contrário, ele agiliza o fluxo. Então, mais rápido a gente faz o diagnóstico, mais cedo a gente faz o tratamento apropriado do paciente e maior a probabilidade de tratar ele adequadamente e evitar um evento adverso. Tá? E sim, a equipe médica ela consegue dar conta da demanda desde que tenha a ferramenta disponível no departamento de emergência ou no ambulatório ou na unidade de terapia intensiva. Enquanto, em relação ao treinamento, tem um estudo já bem realizado pelo grupo do Picano, em que eles compararam um médico cardiologista especialista em ecocardio, com formação de mais de anos em ultrassom pulmonar, ou seja, o pesquisador de ultrassom pulmonar, tá? Utilizando o melhor equipamento do hospital. Tá? E um residente que recebeu um treinamento de 4 horas, né? E realizou 10 ultrassons pulmonares supervisionados, utilizando um ultrassom portátil. E qual foi o resultado? A acurácia similar entre os dois. Então, a curva de aprendizado para o ultrassom pulmonar é extremamente curta, principalmente para distinguir a etiologia da dispneia. Se diz que em torno de 10 exames a pessoa já está apta a fazer o método, aplicar, e claro, quanto mais exames ela fizer, melhor a acurácia diagnóstica dela, porque ela vai ganhar mais experiência. Espero ter respondido a pergunta, Wagner.
Doutor Marcelo, o doutor Edson gostaria de saber se o senhor cobra o exame na UTI com ultrassom focado ou se cobraria um eco e ultrassom pulmonar em separados. Pois é, essa é uma pergunta que está gerando bastante discussão, principalmente junto às operadoras de saúde. E aí eu digo que eu tenho um conflito de interesses, né? Porque além de eu ser executor e, claro, tenho interesse em valorizar meu trabalho, eu também trabalho como gestor na Unimed. E aí eu estou do outro lado também e vejo como é que funciona. A questão prática é o seguinte, tá? Hoje a gente enxerga, isso não é até uma opinião minha, Marcelo, e opinião brasileira, nacional, mas é uma opinião europeia também, da Associação Europeia de Imagens Cardiovascular e de Terapia Intensiva e das associações americanas. Tá? Eles enxergam o ultrassom point of care como uma extensão do exame clínico. Tá? Logo, tá? Ele não deveria ser remunerado como um método executado, mas ele teria que ter uma valorização de uma forma diferente. Por exemplo, e é o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Uma UTI, um hospital que tem uma UTI ou uma emergência que dispõe de ultrassom, eles vão ter um valor de diária diferenciado pago pelo convênio. Então, o hospital vai receber mais porque ele tem mais recursos e ele tem um resultado melhor no tratamento do paciente. Consequentemente, aquele plantonista da CTI ou plantonista da emergência, ele tem que ser melhor, que sabe fazer o uso do ultrassom, ele tem que ser melhor valorizado pelo hospital e ter um diferencial na hora de trabalho dele. Tá? E não ser remunerado pela execução do método. Tá? Então, esse é um ponto que é quase uma unanimidade internacional. A questão é a valorização profissional na hora de trabalho e a valorização do hospital que já está incorporando essa tecnologia, porque melhora o resultado do paciente e reduz custo. E isso é de interesse para todo mundo, para o convênio, para o paciente, para o médico e para a operadora de saúde. Tá? Do ponto de vista assim, ambulatorial, tá? Quando chega um paciente e fazer um exame ecocardiográfico comigo, eu acabo fazendo um ultrassom pulmonar junto, porque eu acho que acrescenta muita informação para o clínico. Tá? Eu não cobro mais. Tá? Quando a gente vai fazer um procedimento, uma toracocentese, até existe a possibilidade de um especialista, tá? Ele cobrar como ultrassonografia torácica extracardíaca. Acrescenta um pouquinho o valor, tá? E poderia ser cobrado nesse caso. Mas eu acho que assim, a gente tem que identificar o fluxo, né? Se é um ultrassom point of care, um ultrassom focado dentro de uma avaliação do paciente, um contexto, eu acho que ele é uma ferramenta a mais adicionada. Tá? Fora desse contexto, no ambulatório, o paciente que vai na radiologia para fazer um exame específico, detalhado, hoje a gente está surgindo avaliações de nódulos pulmonares, a gente já consegue até identificar tumor pulmonar, fazer punção, aí eu acho que sim, é um exame mais detalhado, que aí tem que ter uma remuneração. Tá? O Dr. Wilson quer saber se o GE Extended tem Doppler espectral. Doutor, o GE Extended não tem Doppler espectral, ele é um equipamento que tem Doppler Color, né? E ele foi pensado justamente para esse atendimento focal dessa conduta binária, né? Sim ou não. Tem líquido extra cardíaco, abdominal, vou fazer uma punção, sim ou não. O coração está funcionante, sim ou não. Então, ele é um equipamento para essa situação. E com as ferramentas de inteligência artificial, ele traz muitas respostas, por exemplo, como a fração de ejeção ou como volume, de forma automática, que também poderia ajudar em alguns diagnósticos, isentando o Doppler espectral. Mas o Extended não tem Doppler espectral, ele tem Doppler Color. Tá? Deixa eu fazer um comentário, Renata, a partir da minha experiência. Assim. Eu trabalho no Instituto de Cardiologia, no Hospital Mãe de Deus, são hospitais de alta complexidade, tá? E seguido eu faço exame na unidade pós-operatória para avaliar os pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Tá? E olha, desde que iniciou, na verdade, a questão do Covid, de março,
eu comecei a fazer exame nessas unidades utilizando o ultrassom portátil de bolso. E eu vou dizer que eu consigo resolver mais de 90% das situações só com ultrassom de bolso, fazendo uma boa avaliação cardiopulmonar nesse paciente. A única situação, às vezes, que eu sinto falta do Doppler espectral é no paciente que fez uma troca valvar, colocou uma prótese. Mas com o Color Doppler eu já consigo ver se esse fluxo ele é laminar ou ele tem turbulência. Se tem turbulência e de acordo com o contexto clínico, aí sim, aí às vezes eu tenho que trazer um aparelho que tenha um Doppler contínuo para fazer a avaliação própria da prótese. Mas em mais de 90% dos casos, com esse aparelho eu consigo resolver a situação. Nós só temos até às 10h30, então nós vamos tentar responder rapidamente todas as questões. Alguns estão perguntando como fazer para comprar o V-Scan Extended. Nós vamos disponibilizar no e-commerce da GE hoje à tarde para venda. E você também pode contactar diretamente o vendedor da GE da sua região e assim obter um orçamento e o valor, certo? O preço diferenciado nós vamos manter durante todo o mês de junho, eu não vou falar aqui no vídeo, vocês podem fazer a consulta, se identificar como participante aqui do webinar, mas nós vamos manter este valor para os participantes até o final do mês de junho. O que mais? Doutor, quais os achados no pneumotórax, rapidamente? Bom, então basicamente no pneumotórax a gente tem que pensar que assim como o pulmão ele é repleto de ar, no pneumotórax a gente tem a cavidade torácica cheia de ar, né? Então se colocarmos o transdutor a gente vai ver o padrão A, idêntico a um pulmão normalmente funcionando e normalmente aerado, tá? Mas aí vem a sutileza. A sutileza, primeiro, é que a gente não vai identificar o deslizamento pleural, o lung slide. Tá? E para melhorar a acurácia diagnóstica, a gente vai ter que utilizar o módulo M, que foi comentado pela Maria Cristina naquele protocolo de pulmonar que tem no V-Scan Extended. Tá? E a gente vai ver se a gente tem o sinal da estratosfera, ou seja, linhas paralelas, ou se a gente tem o sinal da praia, né, que seria um sinal como se tivesse areia e ondas do mar. Tá? Basicamente, essa é a semiótica. Mas o diagnóstico realmente certeiro é quando a gente encontra o lung point, ou seja, a mudança deste padrão de pneumotórax para a mudança de um padrão de pulmão aerado. Então, quando a gente consegue na mesma imagem ver o sinal da estratosfera ou de código de barras, tá? E o sinal da praia, né? Então, a gente vê que o pulmão ele começa a entrar e sai numa área que tem pneumotórax. Esse seria o padrão ouro. E lembrando que a acurácia em terapia intensiva, no paciente que está em decúbito dorsal, do ultrassom pulmonar é superior ao raio-x de tórax, porque o pneumotórax se localiza na parte anterior e no raio-x a gente não consegue ver essa separação da pleura com o parênquima pulmonar. O doutor Paulo, ele gostaria de saber como que está o uso em mastologia. O senhor teria algum comentário para fazer, alguma experiência na área? Bom, já foge um pouquinho da minha área de aplicação, mas eu posso comentar um pouquinho do que eu vejo dos colegas, né? Tem muito colega que já utiliza em consultório para avaliar nódulos, né? Então ele consegue distinguir, por exemplo, se é um represamento, em caso assim, de gestantes, por exemplo, se é um represamento de leite que ficou preso nos ductos, tá? Ou se é um nódulo de outra etiologia, então para diferenciar mastite de outros diagnósticos, tá? E também assim utilizado para ver um pouquinho o padrão do nódulo. E quando eu estava na Itália fazendo um estágio, eu lembro que o pessoal da ginecologia já utilizava ultrassom de bolso quando ia fazer as funções para anátomo patológico do nódulo. Então, que era muitas vezes feito no ambulatório, e aqui continua sendo feito com o trocáter ali de forma cegas. Então, seguram o nódulo com a mão e vão com a agulha
na direção, eles usavam ultrassom, inclusive para saber se a agulha tinha penetrado o suficiente dentro do nódulo para pegar tecido adequado para biópsia. Então, essa é a pequena experiência que eu tenho. Agora, distinguição maiores de nódulos eu não posso afirmar para vocês. Doutor Edson, gostaria de ver imagens de colo Doppler. Nós vamos passar, doutor, assim que nós terminarmos de responder as questões, para o senhor dar uma olhadinha na sensibilidade do colo. Também o doutor Reibe, ele quer saber o que muda do Extended para o V-Scan tradicional e se tem Doppler pulsado para o cálculo do débito cardíaco e tecidual para avaliação de cardiopulmonar, capilar pulmonar, onda E e E minúsculo, né? Doutor Reibe, como eu disse, nós nesse equipamento não tem Doppler pulsado, mas existem mudanças muito importantes, né? Primeiro é a questão do flap, ele não tem mais flap, ele é totalmente flat, então isso para a questão da higienização é muito importante. Ele tem cálculos baseados em inteligência artificial, que não temos na versão anterior, de fração de ejeção, de bexiga. A gente pode espelhar a imagem, que era uma queixa, né, muito comum, de que a imagem era muito pequena. Então, com o V-Scan Extend, você pode passar imagens no monitor e enxergar a imagem maior, mesmo e sem muita perda de resolução. Existe a possibilidade ampla de conectividade, né, que nós não tínhamos no outro equipamento, inclusive envio de imagens por Wi-Fi. Então, existem diferenças significativas de tecnologia nesse equipamento. Além disso, aquilo que a Maria Cristina já falou anteriormente, existe um tutorial dentro dele para as pessoas que estão começando a adquirir imagem, conseguir replicar a imagem de um determinado, de uma determinada aquisição, né, que precisa fazer, de um determinado procedimento. E vamos ver o que mais. Como interpretar a distribuição irregular das linhas B em diferentes pontos do tórax? O senhor consegue responder rapidinho, doutor? Sim, consigo, rapidinho. Então é o seguinte, quando a gente pensa em insuficiência cardíaca, a gente tem que pensar que a congestão pulmonar, a distribuição do líquido extravascular pulmonar, se dá de uma forma mais homogênea, mais bilateral. Tá? Claro, muito precoce a gente tem um acúmulo maior no tórax direito na base, mas o paciente já com congestão leve ou moderada já começa a ser distribuição bilateral. Então, esse padrão B bilateral, a distribuição bilateral das linhas B, reforça a possibilidade de uma etiologia cardiogênica para essa dispneia frente à presença das linhas B. Linhas B muito concentradas, elas podem estar presentes, por exemplo, num edema adjacente a uma congestão, a uma consolidação pulmonar. Tá? Então, a gente teria linhas B focadas. Tá? E nisso a gente não pensaria em edema pulmonar cardiogênico. Então, a gente tem que avaliar melhor, pode ser uma congestão que está num nível mais profundo de parênquima, que a gente não consegue visualizar pelo ultrassom. Tá? No caso de CIRS, tá? A gente vai ter uma distribuição homogênea das linhas B em todo o pulmão, tá? E junto a gente vai ter espessamento pleural e micronodulações pleurais, que são bem características. Tá? No caso do COVID, então a gente tem o acometimento, a distribuição da doença, ela é esparsa. Então a gente vai ter linhas B intermeadas com parênquima pulmonar normal. Então, imagina uma base que a gente tem um ponto a base pulmonar, o hemitórax esquerdo, base. A gente vê um pouquinho de linha B, desliza para o lado o transdutor, a gente tem linha A, depois desliza um pouquinho em linha B. Isso não é comum em insuficiência cardíaca, que a gente tem uma distribuição mais homogênea. Então, isso aí levanta a hipótese de COVID, que se somado com o espessamento pleural, então reforça e consolidação subpleural reforça ainda mais o diagnóstico. Então, realmente, a distribuição irregular das linhas B, ela não fala a favor de etiologia cardiogênica. Tá? A gente tem que buscar outra causa. Doutor Edson, está perguntando se tem algum aparelho que faz cálculos de débito cardíaco usando inteligência artificial e se é possível com o V-Scan. Doutor, existe sim, com o V-Scan não, mas ontem nós fizemos uma apresentação, nós fizemos o lançamento de um outro produto, que também é portátil,
mas não é um equipamento de mão, que é o VNGO. Nós vamos começar a vender aqui no Brasil. E ele faz o cálculo de débito cardíaco por inteligência artificial de forma muito rápida, 10 segundos para fazer. Ele faz o cálculo também de compressibilidade da veia cava, e ele faz também o cálculo de linhas B automaticamente por inteligência artificial, inclusive usando o protocolo Blue, tá? Qualquer outra informação que o senhor precise sobre o equipamento, o senhor pode, eu vou deixar aqui o meu e-mail no chat, e o senhor pode entrar em contato, nós vamos mandar todo o material para o senhor conhecer. Além dele, nós temos o VNU System, que já é um equipamento consolidado, um equipamento grande, para hospital, tela 19 polegadas, e que também tem todos esses recursos aí de inteligência artificial. Mac, por favor, passa o vídeo do Collor. Vou compartilhar aqui. Essa parte educacional é muito interessante porque as ferramentas de Scan Coach do Visco Extend, além de mostrarem modelos tridimensionais anatômicos, eles também mostram a imagem normal e com presença de patologias. Então, facilita muito. Aqui tem um Collor de uma válvula mitral e uma insuficiência. A gente sabe que o vídeo não está rápido, né, o suficiente, talvez por todos estarem usando ao mesmo tempo, mas dentro na internet, colocando Vscan Extended vídeo, vocês vão encontrar bastante vídeos, tutoriais, imagens clínicas, casos clínicos, e podem acessá-lo. Nós vamos encerrar nesse momento. Eu quero dizer para vocês que nós temos acesso a todos que entraram aqui, então nós sabemos, um cliente perguntou, um doutor perguntou como nós vamos identificar as pessoas que entraram para fazer essa compra com um valor especial. Nós temos a lista de todos que ingressaram, inclusive nós vamos disponibilizar também Gente, alguém me ajuda, que me fugiu agora. De participação. Certificado de participação, obrigada. Nós vamos disponibilizar o certificado de participação, tá, dessa aula, e estamos à disposição de todos. Vou só escrever aqui o meu e-mail para que quem quiser fazer contato. Eu sou gerente de Point of Care para a América Latina, e posso enviar material, e inclusive essa questão de compra, se vocês precisarem de ajuda, podem me contactar diretamente, que eu direciono para o vendedor da sua área, tá? Essa aula está gravada no site, semanadieradiologia.com, e todos vocês podem ter acesso de forma gratuita. Muito obrigada, doutor Marcelo, muito obrigada, Mac, Maria Cristina, obrigada a todos que participaram, e nos vemos no próximo webinar. Um abraço. Obrigada, Renata. Obrigada, doutor Marcelo. Um abraço a todos. E a Beira Leito.